Muito bom dia, uma boa tarde e boa noite, a depender do horário que você nos escute. Estamos aqui hoje para mais um vídeo no compromisso que já vem sendo desenrolado por nós aqui há cerca de 9 meses ou 10, que são vídeos na forma de conversas, entrevistas informais, onde a gente aborda de uma maneira geral a temática da formação humana. Por isso que, atendendo ao pedido de Eliezer anteriormente, ele me solicitou que eu colocasse título nesses vídeos. E em todos eles eu coloco sentidos da formação humana. A palavra sentidos não foi escolhida aleatoriamente, ela tem um significado ou um sentido filosófico muito forte, e para quem nos escuta fica claro que qualquer das pessoas que aqui estiver falando com a gente, conversando com a gente, se expondo junto aqui conosco, a conversa é sempre entremeada por essa busca, né, de explicitar, de esclarecer, de aprofundar, de enriquecer, de dar vozes plurais ao que seja, de que maneira impacta na vida das pessoas que estão vindo aqui, especificamente, essa ideia de formação humana. Esse sentido ou esses sentidos, no plural, como eu pus. Como eu sempre faço em todos os vídeos, porque pode ser o primeiro que você esteja vendo, não é um curso, não há uma ordem para esses vídeos serem assistidos, escutados, mas eu agradeço renovadamente o compromisso, a gentileza, a atenção e a disponibilidade de Alana, que sempre está aqui apoiando a gente, já recebeu o convite para conversar conosco e está aguardando o melhor momento para isso. Eliezer também, que já foi entrevistado aqui por nós, né? E eu chamo entrevista porque é uma conversa onde eu tenho a liberdade de fazer perguntas, mas as pessoas também podem puxar o viés que elas quiserem. Essa é uma tônica sempre presente nesses nossos papos. E ele já aqui esteve, então eu agradeço a ele, junto com ela, por esse apoio técnico, que sem isso não iria acontecer. Reforço o convite que fiz de outros colegas, professores, servidores e alunos, venham usar esse equipamento, esse espaço academicamente formidável que é a Rádio Web, que a gente tem aqui. E agradeço a quem nos ouve também. Eu sou professor Rodrigo Rosal. Eu estou vinculado ao DED, ao Departamento de Educação, na área 1, como nos outros vídeos eu já disse, que é a área responsável por fundamentos, por gestão e por políticas ligadas à área de educação. Eu atuo junto aos cursos de licenciatura em geral. Para esse nosso papo de hoje, nós estamos no mês de maio, no ano de 2023, 16 de maio, eu convidei um professor e amigo para colaborar com esse nosso papo. É Policarpo o nome dele. Eu vou deixar que ele mesmo fale um pouco sobre si, porque isso já faz parte dessa nossa conversa, com o sentido que a gente quer dar. Poli, muito obrigado por você estar aqui hoje. Fique à vontade para falar um pouco da sua formação, né? E como é que você entrelaça ela com a sua vida como um todo e vice-versa, e como você vivencia a sua experiência na instituição, academia como um todo, etc. Seja muito bem-vindo, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Rodrigo, por estar aqui. Obrigado também às pessoas que estão assistindo, né, em algum horário aí esse programa. Obrigado, Alana. Obrigado, Eliezer, por também participarem da produção. Bom, minha formação acadêmica, eu sou de formação acadêmica, eu fiz graduação em História, né? Após ter desistido de um curso de engenharia, que eu cheguei até o quarto período. É bom mostrar também as desistências, né? Porque às vezes as pessoas pensam que a gente faz um caminho assim, bem linear e não é, né? Então eu primeiramente entrei no curso de engenharia elétrica e fui até o quarto período, desisti, passei uns 2 anos fora da universidade e tudo mais, crises várias, né, na vida, tá, até que me sintonizei para fazer curso de História. Minha graduação foi História, licenciatura. Fazendo a licenciatura, me conectei com as ideias de educação, aí fiz mestrado em educação, também aqui em Recife, na UFPE, e depois tive a chance de fazer um concurso, né, para a UFPE também, no departamento que até hoje eu trabalho,
que é o Departamento de Fundamentos, lá em Educação, e depois saí para fazer um doutorado em São Paulo, na PUC de São Paulo, também em Educação, né? E para complementar, fiz um pós-doutorado, já como, obviamente, já tinha voltado ao doutorado, já era professor efetivo há muitos anos, fui fazer um pós-doutorado na Penn State, nos Estados Unidos, na área de prevenção e que eles chamam lá de desenvolvimento humano, né? Pronto, então em termos de acadêmicos, minha formação é essa, né? Entrei para o campo assim da formação humana, eu diria que foi um misto de formar em mim o interesse, foi um misto da influência da minha formação acadêmica, dos meus estudos autodidatas, né? Eu estudei muito filosofia autodidaticamente, mas também estimulado também pelos programas acadêmicos que eu estava vinculado, né? E também por uma forma, digamos assim, que para mim foi existencial, né? Eu fui, vou dizer aqui, mas eu não gosto de falar muito assim de mim, mas pronto, eu fui aluno de um mestre budista durante 8 anos, né? E isso foi fundamental para a minha vida, né? E me permitiu fazer conexões com o lado acadêmico a partir de um diálogo com uma tradição de sabedoria, né? Que para mim fazia muito sentido, né? Então, desse diálogo surgiu o meu interesse em estabelecer no campo acadêmico, né, ou seja, uma forma de pesquisa e de formação que tivesse por escopo o ser humano em sua formação ampla, geral, não só, por exemplo, cognitiva, não só em relação ao conhecimento, à razão, né? Isso também, mas incluísse várias outras dimensões do humano que normalmente na academia a gente não trata muito, né? Então, por meio disso daí, tentei estabelecer uma linha de pesquisa e me vincular a ela, né? Direcionar os meus trabalhos de pesquisa, de formação nessa área. Então, eu diria que, sintetizando, né, essa meu interesse pela formação humana do ponto de vista na universidade surgiu do diálogo dessas duas tradições, uma tradição acadêmica e uma tradição de sabedoria espiritual milenar por meio daquele que foi meu mestre durante alguns anos. Excelente. Eu queria retomar, se você também achar que vale a pena, quando você começou dizendo assim, é importante também dizer que eu comecei e o caminho não é sempre, até dizendo assim, eu acho que o caminho, dizer nunca pressuporia que a gente conhece todos, mas dizer não tem nenhum problema na não linearidade. Acho que a gente pode destacar isso, né? Sim. No sentido filosófico, existencial e da formação humana. Nenhum problema. Mas a gente nota que há um apelo social e um apelo acadêmico por mostrar o que deu certo, né? O que a gente chama de deu certo. Mostrar, fica à vontade para tomar água, meu amigo, se você tiver... Enfim. Então, eu sinto isso, quer dizer, quando eu me concentro agora e lembro de mim há 26, 27, 28 anos atrás, na minha graduação, né? E vejo todo o grupo de professoras e de professores que, por mais boa vontade que tivesse, mas é como se o erro ou o que a gente não acerta não pudesse ser aproveitado para o nosso próprio crescimento e o crescimento de outras pessoas. Você nota isso, por exemplo, assim, eu fiz um curso de engenharia elétrica, né? Se eu entendi bem, você não chegou a concluir esse curso, mas você experienciou ele, você vivenciou ele. Sim. Ok, então sem cair nas expressões só de deu errado, de deu certo, ou concluir ou não concluir, mas isso faz parte do seu estofo, da sua autoformação, e certamente lá você teve experiências que foram únicas e irrepetíveis, né?
Como é que você vê um pouco disso que eu estou pondo aqui? Que eu sinto muita aflição nos nossos alunos, pelo menos nos que eu converso em sala de aula. Nosso público durante o dia na UFPB era assim. Quando eu me lembro de substituto lá com você em 2011 e 12 na UFPE era assim. E na UFRPE, onde eu estou hoje aqui na Rural, eu vejo isso. É um pouco majoritariamente jovem. Né? Jovem, que eu digo, é pessoas de 19, 20, 18, 21 anos. A maioria no seu primeiro curso superior. E muitos deles, quando a gente pergunta assim, você escolheu esse curso por qual razão? Né? Qual é o grau de identificação, de clareza, de segurança interna? Veja, né? Não que isso seja exigir, mas apenas já que a gente trabalha com fundamentos, essas perguntas são plenamente cabíveis e até são questões prévias antes mesmo da gente entrar propriamente em um assunto teórico do componente curricular. A primeira Certamente. reação que eu vejo neles é um pouco assim de surpresa, como se esse tipo de indagação não fosse comum em sala, né? E segundo também um certo receio, que é compreensível, de mostrar o que seria uma aparente fragilidade. Dizer, ó, não é minha primeira opção não. Eu estou aqui, mas vou fazer Enem no fim do ano. Como se pegasse mal. Policarpo, como é que você sente isso? Você sente isso com seus alunos? Ou, você nota isso? Isso se discute entre os nossos colegas, doutores em educação, ou em filosofia da educação, em história da educação. Isso é, na sua visão, tratado da maneira séria e ao mesmo tempo acolhedora como precisaria ser? O que é que você pode ou quer falar um pouco a respeito disso? Dessa não linearidade, desse jogo de esconde-esconde, de não mostrar que está tão indeciso, inseguro, como se isso fosse não apropriado no ambiente universitário. Você sente isso? Sim, com os alunos certamente, muitos eu sinto, né? E dos meus colegas eu não vou falar muito porque realmente não tenho grande diálogo com eles sobre esse assunto, Tudo né? bem. Eu não posso dissertar sobre esse tema em relação a eles, mas em relação aos estudantes, sim. Em relação aos estudantes, eu às vezes costumo, nas primeiras, quando pego, principalmente Filosofia 1, que é logo no segundo semestre, assim, às vezes quando eu pego também Fundamentos da Educação, que é logo no primeiro, essas duas disciplinas, eu normalmente às vezes faço logo uma pergunta assim, o que é que vocês estão fazendo aqui? Não é? Então aí às vezes, no caso eu lembro, já vários casos, mas um especificamente vou dar o exemplo, né? Eu fico feliz porque uma estudante, uma vez, ficou tão tocada com essas questões de discussão, né? Porque eu falei assim e discuti, olha, a vida é muito curta e a gente precisa ter, digamos assim, plena ciência do que a gente faz, né? Então, quer dizer, quando a gente está em alguma coisa, é bom que a gente esteja firme, integralmente com o nosso corpo, com o nosso coração, com nossa mente, com o nosso propósito. A gente saiba o que está fazendo ali. Quando a gente não está assim, via de regra, a gente está perdendo tempo. Então, quem é que pode dar essa resposta? Só você pode dar essa resposta a você mesmo. Né? Mas então você tem que, realmente, você está aqui para agradar seu pai, para agradar sua mãe, para agradar seu marido, seu filho. É uma coisa que você tem que perguntar e só você pode. Aí eu me lembro que uma vez, isso já faz muitos anos, acho que com certeza uns 20 anos, estava tratando desse tema assim, chegou uma estudante depois de algumas aulas e chegou para mim que queria falar pessoalmente comigo. Pois não, podemos conversar. Aí ela disse, professor, eu fiquei muito impactado com aquelas discussões, assim, porque eu entrei aqui, mas realmente isso aqui não é. Eu não toca muito. Não. Eu queria fazer de fato assim. A administração é o que me. Eu sempre, mas eu vim aqui porque minhas tias falavam isso, não sei o que lá. Mas depois que o senhor falou isso, eu tomei coragem, falei com as minhas tias e eu estou abandonando esse curso aqui e vou prestar seleção para o outro curso de administração. Aí eu parabenizei essa aluna, tá entendendo? Eu disse, muito bem.
é exatamente isso mesmo, né? Veja, você está tendo coragem de assumir aquilo que que faz você inteira, que faz você conectada com o gasto de energia que você vai investir lá. Já pensou se isso estiver desconectado de você, você vai ser um dispêndio muito grande de energia e talvez o retorno não seja bom. Você está poupando também outras pessoas que poderiam ser seus alunos e, devido à sua frustração, serem objetos. Né? Então, ela me agradeceu muito. Depois, uma vez eu encontrei, ela já estava cursando a administração, ela me viu assim passando, professor, veio, me deu um abraço, agradeceu. Depois nunca mais a vi. Mas, ou seja, sintetizando, menos um professor, uma professora frustrada no campo da educação. Né? Isso. Então, foi empregar a energia dela em algo que fazia sentido para a vida dela. Né? Então, eu acho isso fundamental, realmente, que essa discussão seja feita, porque é uma coisa que você está se preparando em tese para exercer durante um longo tempo. Né? Claro que não vou dizer a vida toda, mas por um longo tempo. Né? Então é importante que essa energia, que você aplique de alguma coisa que faça sentido para você. Um sentido de formação para você. Entendi. Isso eu noto claramente com os alunos em sala. E quando a gente, como você falou, quando a gente toca nesses assuntos, né, e a disciplina de fundamentos e ou de filosofia tem tudo a ver, não que em outras não tenham, né, elas não têm um privilégio ou um status ou um caráter melhor, mas se espera que numa disciplina de fundamentos ou de filosofia, num curso de licenciatura que tem por finalidade formar os professores que atuarão inicialmente na educação básica, falar sobre a identificação e a construção da identidade de educador, a pessoa tem que refletir sobre algumas coisas, né? Questões que eu lanço para eles também, ou eles lançam para mim, dizendo assim, o que é que um professor não deveria ser? Se às vezes fica difícil caracterizar a educação, o que é, né? Educador, o que é, como se quiséssemos criar modelos ou características altamente desejáveis de vermos presente, mas fica relativamente fácil quando a gente diz assim, e o que é que não deve caracterizar de forma alguma? E eles dizem, Policarpo, coisa muito rica, tipo assim, grosseria, um professor não deveria ter em sala de aula. Né? Impaciência não deveria ter em sala de aula. Você também sente que essas questões, que não são questões pequenas, elas também podem e devem ser discutidas junto com os estudantes e até com os colegas professores que atuam na área, não é? O que é que você acha disso? Certamente, com os estudantes, certamente. Com os colegas é bem mais difícil, né? Você há de convir. Você já estava aí, mas eu vejo claramente, né, alguns colegas assim. É claro que eu não, mesmo que você pergunte aí, eu não vou dizer o nome, não é? Então eu vejo alguns colegas que não deveriam estar na área não, de formação não, certo? Então eu vejo muitas vezes assim, professores que estão ali às vezes para querer fabricar, lógico que eles também não vão conseguir, né? É uma petulância, é uma sensação de onipotência, né? De querer fabricar sujeitos à sua imagem e semelhança, né? Não vão conseguir, mas estão aí com isso tem paciência, tem autoritário e tudo mais, né? Então, tudo tem isso. Agora, sem dúvida, eu acho importante o que você falou. Talvez seja difícil a gente dizer aquilo que deve ser. Agora, o que não deve ser, sem dúvida, é fácil, né? Então, quer dizer, um educador que seja impaciente, que seja desrespeitoso, né? Que seja libertino, certo? Que seja, digamos assim, que não respeite o humano enquanto humano mesmo, né? E que também não seja rigoroso, põe um rigor também ou seja, que esteja ali realmente para ser um instrumento da formação, né? Então ele não está no lugar realmente adequado, né? Isso aí realmente. Agora, isso aí não dá para você dizer para uma pessoa
Adultos aí, essas pessoas às vezes precisam descobrir isso, às vezes na psicoterapia, né? Por uma caminhada própria. Mas, claro, mas sem dúvida são assuntos que precisam estar na pauta das nossas conversas cotidianas enquanto educadores, já que a nossa profissão é professor, profissional, no nosso caso de universidade pública. Você sente, Policarpo, né? E aí eu quero deixar bem claro, né? Reconhece a luta histórica pela valorização da carreira, dos professores, do piso, a importância dos movimentos sociais, dos órgãos de classe, isso tudo. Mas você sente que em algum momento há uma certa glamorização pela função do professor e da professora? Alguns alunos eles podem ser motivados, mesmo dizendo assim, olha, sabe-se que não é pelo menos agora no nosso país ainda não é a profissão mais reconhecida socialmente, ou se você quer olhar uma escala financeira, né? Mas você acha que a educação em si, ela algumas vezes é glamorizada, romantizada, ou colocam para a tarefa de educar, imaginando a escola inicialmente, a escolarização, a instituição escola, mais atribuições do que ela conseguiria dar conta. Eu sei que não é um assunto simples, a intenção não é a gente discutir de uma maneira acadêmica a tese, mas trocando ideias. Essas ideias lhe ocorrem? Você pensa sobre isso? Você nota alguma dessas coisas? O que é que você teria a dizer a respeito disso? Eu acho que, no geral, há pouca dúvida de que exista uma idealização da educação nacional, sem dúvida, né? E a idealização, às vezes, é um dos mecanismos mais eficazes de você deixar de dar importância a alguma coisa, é idealizá-la, né? Você idealiza, põe num lugar bem sublime, né? E ao fazer isso você também se desresponsabiliza com as questões materiais para que para que, se fosse o caso, essa idealização poder reagir, né? O que eu estou querendo dizer é simplesmente assim: no debate público não aparece ninguém que vá dizer que é contra a educação, que deve. Todo mundo está lá, né, defendendo tudo mais, né? Numa campanha eleitoral, um político que chegar e dizer não, precisamos tirar dinheiro da educação, esse não se elege, né? Ou se elege bem na rabeira, assim, né? Então, sem dúvida, há uma idealização, isso sem dúvida. Agora, quando você compara, e eu estou falando aqui ainda de educação bem no sentido formal, né? Que também, educação não é só isso, mas é isso também, né? Uhum. Então, assim, claro, quando você compara, por exemplo, com um país como a Islândia, né? Ou outros mesmo europeus, tudo mais, em que há uma grande valorização social da figura do professor. O Brasil realmente ainda está muito aquém disso, né? Agora, já esteve pior, né? Já esteve pior. Uma das coisas boas de ficar velho, né? É você vê que você já viu coisa muito pior. Eu entro hoje numa escola, outro dia mesmo entrei numa dessa escola estadual. Fazia tempo que eu não entrava, tá entendendo? Eu acho que eu tinha entrado há 15 anos, assim, tudo mais. Então vi claramente a melhoria geral da infraestrutura, certo? Você não vê mais aquela pobreza endêmica material que existia nas escolas. Então então, assim, os salários também dos professores está melhor do que era há 20 anos, né? Do que era. Isso aí não é só uma coisa desse governo, nem isso começou, a gente tem que dizer, começou com o Fernando Henrique, por exemplo, né? Com a instituição do piso nacional, a ideia de que precisava uniformizar numa elevação progressiva toda a função docente em todo o país, né? Essa preocupação começou no governo Fernando Henrique. Aliás, também, quando eu digo às vezes em sala de aula, isso não é a minha área, mas alguns dados assim é bom falar, não é? Por exemplo, embora a obrigação legal da educação básica existisse nas leis há muitas décadas, não é?
Eu, com certeza, desde 71, com certeza eu me lembro dos 8 anos. Mas antes de 71 já tinha, eu acho que na de 61 já falava também. Né? A obrigação do ensino básico de 8 anos. Não é? O Brasil, do ponto de vista material, só efetivou esse direito, que era um direito, se estava na lei, dizia lá, era um direito, né? Você tem formação jurídica, sabe disso. Então era um direito, mas isso só foi ser efetivado na prática no governo Fernando Henrique. Ou seja, década de 90 do século XX. Então, enquanto outros países, por exemplo, a Prússia, por exemplo, efetivou isso no final do século XVIII, o Brasil veio efetivar isso, ou seja, acesso universal de fato para a educação básica, só veio acontecer no final do século XX, 200 anos depois, por exemplo, da Prússia. E de outros, claro que outros países, nem todos os países foi nessa época, o Brasil também não está sozinho nesse. Mas estou só querendo dizer como realmente, do ponto de vista material, as coisas são mais lentas aqui. Né? Agora, juntamente com isso vem um discurso idealizador, né, da educação, e nessa idealização se bota muito mais coisas, porque inclusive a gente tem que dizer, né, há uma certa desobrigação, às vezes, familiar, e aí não é só popular, da classe média também, né, de se desobrigar da sua parte educativa em relação aos seus próprios filhos, e achar que a escola vai fazer tudo, né? E botar lá na escola. Né? Isso sem, obviamente, você acompanhar nem 10% das condições que seriam necessárias para você, digamos assim, exigir essa demanda da escola. Né? Então, sem dúvida, isso gera... Quem é que vai sofrer mais com isso daí? O professor da escola, que sente uma demanda muito grande e às vezes dos próprios órgãos estatais, não é? Porque é uma perspectiva social de que ele deve produzir efetivar muita formação, quando ele não tem, de fato, os meios suficientes para isso. Né? Então isso é fruto, sem dúvida, de uma idealização de uma sociedade que ao mesmo tempo idealiza e também, ao mesmo tempo, não ainda valoriza suficientemente o que outras sociedades já dão de valorização para a educação. Né? Concordo com você. Você, nos últimos anos, né, vou dizer que você produziu, mas você fez algumas intervenções que, para mim, foram bastante relevantes. Você teve conversas, né, na sua própria casa, onde você gravava, obviamente, com a permissão de todos os envolvidos lá, um conjunto de 4 conversas bem aprofundadas, eu vou chamar assim, sobre o que você nomeou de espiritualidade e mundo comum. E aí vozes diferentes lá, cada um, digamos, na sua matriz conceitual, mas todos marcados por uma mesma preocupação com o país, com o mundo, vamos dizer assim, com o que a gente sentia como se fosse uma desumanização acontecendo de forma acelerada, né? Na sociedade em geral e na política também. E após isso, eu recomendei já isso também para algumas pessoas conhecidas. Você fez, não sei se pode chamar de curso, sobre pseudo-formação e personalidade autoritária. Também algo relevantíssimo, quando você, no primeiro vídeo, vamos dizer, na primeira aula, que é a explicação de como o curso será, você diz os referenciais teóricos, de onde parte, etc. Além de outras coisas, né? Publicações, tudo isso em comum, os sentidos da formação humana, né? que é o mote que eu sempre abro aqui. Poli, o que é que você, claro, você dizendo não o que deve, mas na sua sensibilidade, o que é que você nota assim, Rodrigo, isso pode ser feito em geral, mas voltando para aquela conversa inicial, quando eu disse assim, os alunos dizem para a gente o que é que não deve ser, né? Você arriscaria dizer o que é que precisa estar presente para fomentar uma discussão de qualidade e mais continuada no curso de formação
de professores em geral, que caberia para um licenciado, uma licenciada em História, em Química, Biologia, em Física. Por isso que eu estou dizendo, licenciaturas em geral, não é a pedagoga, o pedagogo só, né? O que é que você se concentra e pensa como conteúdo, como assunto e como vivência que deve estar continuadamente sendo revisitada nesses cursos de formação? Você conseguiria dizer alguma coisa? Ou se quiser fazer o caminho inverso também, o que é que não deveria nunca acontecer, né? Ou se pudesse ser evitado? Como se isso pudesse contribuir para a gente ter uma prática social mais humana, mais integral. Você consegue elaborar alguma coisa sobre isso? Com o grande risco de a gente cair numa outra idealização, né? Sim. Mas eu vou aqui dizer assim, mais ou menos assim, o que eu acho que... minha visão, né? Primeiramente, o educador precisa formar-se pessoalmente, certo? Ter uma formação pessoal, né? Se eu estou dizendo formação pessoal, óbvio, já está óbvio desde cá, subentendido, que a gente não nasce pessoa. Ninguém nasce pessoa, né? Ninguém nasce indivíduo, né? O nome já está dizendo indivíduo, né? Dividido, né? Ou seja, não dividido, né? Então, assim, a gente precisa de um processo ao longo da nossa vida que ajude a gente caminhar, né? Nunca vai ser pleno, mas caminhar para uma integração de nossos diversos aspectos constituintes, uma integração não forçada. Não é a base da força, mas é feito com esclarecimento e com coração, né? É por isso que é importante a questão dos sentidos, né? Então eu diria assim, o ser humano tem diversos aspectos, né? A gente tem um corpo, né? Que às vezes a gente nem se preocupa em conhecer muito, né? A gente usa, mas e às vezes abusa dele, não é? Mas é uma dimensão corpórea. Para onde a gente for, para qualquer face da Terra, onde a gente estiver, a gente tem essa dimensão corpórea que a gente não vai eliminar. Eliminar significa morte, né? Então aí já deixa de ser humano. Eu acho que não deixa de existir, essa é uma outra discussão, mas não vou entrar aqui, né? Mas não vai ser mais ser humano, é outro tipo de ser, né? Então, como ser humano, é uma dimensão corpórea, que, como corpo, precisa de formação também, né? Às vezes a gente acha que é uma coisa automática, o corpo tem automatismos? Tem, mas a gente precisa conhecer minimamente ele, né? Então, assim, tem várias disciplinas, algumas milenares sobre isso. O fato das pessoas dizer, mas como faz isso? Eu não sei. Não sabe por falta de seu interesse também de ter formação, porque formação existe sobre isso, né? Então, nós temos a dimensão corpórea, a gente tem uma dimensão de vitalidade, né? Na metapsicologia freudiana, isso seria a parte pulsional do ser humano, né? Aquilo em que quando Freud abandona a lógica de explicar tudo, que ele era médico, né? Inicialmente, né? Tentar explicar pela somática, pela biologia, ela viu que a dimensão psíquica se apoiava nisso, mas não era determinada por isso, né? Isso aqui, ele construiu uma ciência ou uma área de conhecimento, né? Só sobre essa dimensão aqui, né? Essa dimensão aqui também precisa de formação. Isso aí, hoje, ninguém, eu diria, na educação pelo menos, ninguém tem o direito de ignorar. Para mim, um educador que ignora isso já tem um ponto, digamos assim, muito desfavorável para ele, certo? É nessa parte, por exemplo, que nós temos, que a gente vai constituir ao longo da vida as nossas sombras, né? Vão aí ser constituídas, digamos assim, respostas impulsivas que vão formar determinados padrões de reação a determinadas situações, né, que às vezes dominam a nossa forma de estar no mundo.
Quando a gente não tem consciência disso, a gente pode até criar muitas situações, inclusive desfavoráveis para nós mesmos e também para aquelas pessoas ao lado. Então isso é uma área que o ser humano, um educador precisa olhar também de si, não é? Suas próprias sombras, sua vitalidade, para onde caminha as coisas, não é? Entender como, digamos assim, se estruturam os sentimentos. Os sentimentos, Jung, por exemplo, demonstrou claramente, o sentimento é uma forma de identificação ou de validação da realidade, né? Então, quando a gente está aqui, por exemplo, aqui mesmo, estou com você, né? Estou vendo ali a Lana, não é? Então, assim, claro, isso aqui não é só racional, por mais que a gente esteja aqui no curso racional, tem aqui o meu corpo e tem também um conteúdo sentimental aqui, não é? Se a gente tivesse aqui numa situação de animosidade, não estaríamos dessa forma, isso estaria alterando até a nossa própria forma de raciocinar, né? Então, entender também como isso se estrutura na nossa vida, isso faz parte também. Entender a nossa mente, mas essa parte eu nem vou entrar, porque talvez o que mais se trabalha, né, nas escolas, na formação em geral, né? E o ser humano também tem alguma constituição, um filósofo, por exemplo, que eu gosto muito, né? Mas não é só ele. Na forma dele falar, ele chama, nós temos também dimensões supramentais, né? Então, às vezes a gente entende determinadas coisas que a gente ainda não consegue sequer explicar racionalmente, mas a gente vai se esforçar para explicar. Mas às vezes a gente tem essas compreensões, né? E são às vezes muito mais rápidas e às vezes mais profundas do que a gente poderia alcançar simplesmente com a razão, né? Então veja, isso aí eu estou falando só do ponto de vista de ser humano singular, mas não é só isso, não é? O ser humano também está no mundo com os outros e essa dimensão é fundamental também, não é? Você com certeza sabe, né? Você sabe muito mais do que eu, tem formação mais específica sobre isso. Isso é o que faz com que os gregos dissessem, né? E depois Aristóteles reafirmar que o ser humano é um animal político, que nasceu para a convivência. Porque todas essas coisas que eu falei aqui também se estruturam entre os seres humanos. Não é eu sozinho, comigo, coisa e tal. Se eu tentar fazer isso, via de regra, o que eu vou fazer é uma grande sombra, um grande narcisismo, né? E preciso estar, e por isso eu tenho que valorizar também tudo aquilo que propicia que não só eu, mas todos os outros seres também aqui ao meu redor tenham a possibilidade de também ter essa formação. Portanto, a espiritualidade também é política, né? Então, e é histórica, né? E a história, por quê? Porque eu só posso falar tudo isso que estou falando porque vieram vários e vários e vários e várias pessoas antes de mim, diante das quais eu realmente assim tenho uma grande reverência por elas, né? Porque foram elas que trouxeram isso que a gente está falando aqui, é porque outros viram no passado, né? E também a história não termina aqui, virá coisas aí presentes para o futuro, né? Então veja, é muita coisa, né? Mas eu acho que, claro que isso não tem um fim. Agora, um educador que sequer se preocupe com essa formação de si, pelo menos buscar integrar todas essas coisas, acho que a possibilidade dele ser um bom educador é muito pequena, se não for inexistente, né? Então, eu diria, a parte política, que você falou, os movimentos, tudo mais, tudo isso é necessário também, né? Porque a gente vê aí, se você deixar para lá, quer dizer, os economistas botam juros lá em cima, quer dizer, não vai nenhum dinheiro para educar. Toda essa discussão é fundamental. Mas é importante também o educador ter essa busca pessoal para se estruturar minimamente, né? Como pessoa que vai formar, ajudar a formar, que não é ele que vai formar, né? Ele vai ser um instrumento de facilitação outras pessoas. E esse é um saber que, por definição, não é, eu falei aqui várias coisas, não é só intelectual. Você só sabe isso
vivendo isso. Você só sabe, por exemplo, a sua sombra quando você sentir corporeamente, afetivamente, né, nos seus relacionamentos, a presença da sua sombra. Aí você integra. Aí você diz, esse daí também sou eu. Esse invejoso, esse preguiçoso, também sou eu aí. E aí você deixa de idealizar a si mesmo e também deixa de ser inclemente na avaliação dos outros, né? Porque os outros têm sombra que às vezes bem mais fácil da gente ver a sombra dos outros. Mas quando a gente vê a nossa, né? A gente se iguala também, né? Baixa a bola aí, né? Baixa a bola. Baixa a bola aí que tudo não é nada dessas coisas também. Dessas coisas. Mas é importante você dizer isso, porque isso exige uma autoanálise permanente, né? Isso exige, alunos às vezes já me perguntaram em sala, né? O que é que caracteriza um filósofo, professor? Eu disse, poxa, a gente sempre sem querer deixar uma resposta fechada para o aluno se agarrar naquilo, eu disse, olha, nunca nos tratem, quando eu digo nós, é olhando a gente como aluno que foi e olhando para os nossos alunos, né? Eu disse, nunca nos tratem como oráculos, esfinges, né? Porque a concessão oráculo tem uma resposta pronta, a esfinge vai te engolir se você não acerta, ou avatar, que é uma divindade encarnada, né? Então, embora às vezes a gente possa se equivocar e em algum momento de invigilância filosófica, vamos dizer assim, a gente poder se portar assim, não é recomendável isso, né? Nem a postura e nem o estudante querer que a gente seja. Agora, você sente, Policarpo, se por um lado se fala tanto, eu acho que as tradições sapienciais, né, e as vivências culturais parecem convergir em alguns pontos. Eu acho que a gente não estaria incorrendo em erro em dizer que, pelo que a gente assiste em documentários, pelo que a gente conversa com tantas pessoas, pelo que a gente consegue apreender, há uma convergência nos movimentos filosóficos, existenciais, nas tradições, etc., de promover a autonomia do indivíduo. Acho que é razoável dizer isso. Mas ao tempo que a gente anuncia, proclama, louva a autonomia, às vezes a postura didática e pedagógica em sala não é condizente com essa proclamada a autonomia. Então, é um exercício constante, é um hábito, né, que a gente precisa ter em sala. Você concorda com isso também? Quer dizer, queres que teu aluno pensem, mas você mesmo não se esforça por mostrar a esse aluno, a essa aluna, a essa pessoa, a esse ser, a esse sujeito, enfim, em construção, que ele pode confiar em experimentar, né? Que ele não vai ser colocado em situação vexatória, humilhante, etc. O que não, estou lembrando de muitas coisas que você disse, o que não significa compactuar com qualquer coisa tá bom. Não é assim, mas como é que uma pessoa de 17, 19 anos vai ganhar confiança se, claro, a responsabilidade não é toda nossa, tem a família, tem os outros espaços e lugares em que a educação se dá. Mas na parte que nos cabe, assegurar que ali é um ambiente onde ele ou ela pode exercitar isso, experimentar e confiar que a formação humana, como eu já vi você dizendo e escrevendo em outros locais, tem um sentido regulativo também. Então, há um quê de correção, não é, Policarpo? Eu fico imaginando uma professora de alfabetização, por mais que a gente... Eu sou um analfabeto para falar de letramento, enquanto alguém formado para isso. Mas enquanto alguém que está no circuito da vida e que educa e se olha também, você não quer que a criança escreva errado, né? Há um clamor pelo letramento, a leitura do mundo precede a leitura da palavra, etc. Ok. E por outro lado, você quer assegurar diversos caminhos para se chegar no que seria razoavelmente como alguém que está letrado. Então, se há vários caminhos, há vários modos de se chegar a isso, como se eu dissesse por analogia. Você veio como para cá, para Rorar hoje? Veio no seu carro. Eu vim de como? Eu vim num táxi. A Lana veio como? Veio andando. Mas há maneiras melhores de se dirigir, de se portar num trânsito e de caminhar também, como pedestre. Você concorda com isso? Para não dizer, se a gente cai num relativismo absoluto, é a própria negação da formação humana. Sim. O que é que você acha disso? Sim, exatamente.
A corruptela do ditado popular é uma faca de 2 legumes. Não é? Então, exatamente, é andar numa linha tênue mesmo, né? Então, assim, por isso que eu digo, nem é libertino, nem é autoritário. Não pode ser libertino. O que é o libertino? O libertino infelizmente eu vejo muita gente da filosofia defendendo um caminho da libertinagem, por exemplo, né? Achar, por exemplo, e chamando isso de autonomia. É o ser humano dar vazão a tudo, a todas as inclinações que ele tiver e tudo mais, né? Isso daí eu acho, inclusive, apesar de ter muitos pensadores influentes nessa direção, mas eu acho isso uma ignorância muito grande também do humano, né? Principalmente, tem muitas coisas para ver, mas por exemplo, depois de Freud, você acreditar nisso, isso eu acho até uma idealização das tendências humanas, tá entendendo? Embora todos esses pensadores queiram ser materialistas, mas eles terminam caindo num idealismo muito grande, né? Então não pode ser isso, né? E não pode ser também a ideia de que você tem aqui um caminho certo e vocês têm que se adequar a isso aqui, como a maior parte, às vezes, das religiões, principalmente de matriz cristã, tendo fazer, ó, já tem um caminho aqui, você entra aqui e você vai, reze aqui, faça isso, essas coisas assim. Claro, não estou dizendo que toda a religião cristã é assim, não. Tem muita gente lá que não é assim. Mas, via de regra, como pelo menos tradicionalmente foi estruturado. Então, não pode ser nem isso, né? Então, quer dizer, como fazer, não é? Como a pessoa exatamente vai ter que aprender a confiar em si. Ela vai errar, é normal, porque eu continuo errando até hoje, meu amigo. Então qual o problema, não é? Quer dizer, errar faz parte do acerto do futuro, né? Então você errou, você reflete, né? Eita, deu errado, realmente deu. O que foi que deu errado aqui, né? Então você começa e põe todas as coisas, não só os conhecimentos, mas põe também a forma como você se sentiu, né? Por exemplo, como é que às vezes que alguém aprende o valor da fidelidade? Não estou dizendo que é o caminho para todo mundo assim, não. Mas alguns aprendem quando cometem a primeira traição, né? Quer seja uma traição afetiva, de um relacionamento afetivo sexual, quer seja a traição de um amigo e tudo mais, né? Ao ele perceber como aquilo impactou naquele outro ser que ele considera, põe com tanta estima, né? Ele vê que, de fato, veja, ele já sabia do ponto de vista intelectual, antes de fazer isso, que isso era inadequado. Todo mundo já falava, mas ele mesmo já sabia. Mas, obviamente, ele enfrentou uma situação que não foi só intelectual, que dimensões dele foram atraídas, né? Dimensões pulsionais, emocionais e sentimentais, né? E de corpóreas, atuaram no sentido de levá-lo a praticar uma ação que ele mesmo considerava intelectualmente inadequada. Ele praticou. Ao praticar, ele percebe, aí sim, ele percebe não só intelectualmente, ele percebe com todas essas dimensões, e às vezes ele sente muito, né? A dor no coração, às vezes é maior do que a dor da mente, né? Então ele percebe, aí ele começa a entender, puxa, agora eu sei de fato o que é trair. Não estou dizendo que esse é o caminho para todo mundo. Eu compreendo, né? Um exemplo. Um exemplo. Mas alguém aprende assim. Não é? Então, se essa pessoa aprendeu assim, e daí ela, digamos assim, muda a atitude dela, esse ato foi necessário para ela, para a vida dela. Foi necessário. A partir daí, ela corrige a sua própria forma de estar. Quando vier alguma coisa acontecendo de novo, assim, convidando, ela já vai dizer, já te conheço, agora já sei. Eu caio aqui, eu como a comida aqui e depois estou ali indo para o pronto-socorro, né? Então a pessoa já aumentou Então, quer dizer,
É preciso, portanto, que a pessoa mesma faça essas experiências, né? Agora, sem dúvida, para a maior parte das pessoas, não todas, mas para a maior parte das pessoas, é importante que ela tenha educadores, pessoas que orientem nesse sentido. Sem dúvida, é importante, né? Eu mesmo, de minha parte, sou muito grato aos meus educadores. Não só o meu mestre budista, mas vários educadores mesmo. Por exemplo, eu lembro quando eu aprendi, assim, existencialmente, o sentido de não, digamos assim, não chantar, não trapacear. Foi um professor da 8ª série. Ele me deu eu nunca vou esquecer assim, com uma luva de pelica assim, sabe? Mas me deu um fora impressionante assim, por um ato que eu tinha feito. Entendi bem claramente o que era trapacear, certo? Então, foi uma das lições, para mim ficou inesquecível aquilo. Foi bom o erro e foi bom a correção dele, sem nenhuma violência, mas mostrou claramente que ele viu o que eu fiz e mostrou a consequência do que o meu ato implicava. Né? Eu fiquei, obviamente, extremamente envergonhado. Né? O problema, às vezes, é que muita gente acha que isso pode ocorrer também sem dor. Essas coisas, esses processos formativos, não sempre, né? Mas uma boa parte dela vai ocorrer, a gente vai sentir alguma dor. A gente vai sofrer alguma coisinha para ser... Nem que seja a dor de contrariar a nossa vontade, né? Isso. Que também está dentro do processo formativo. Não é só o império do nosso eu, do que a gente pensa que deve ser. Exatamente. Eu fico grato, meu amigo. Eu quero, de tudo isso que a gente abriu, desses leques todos, tem alguma coisa que eu não puxei no papo, ou que puxamos e você falou, ou que não falou, ou que falou e quer falar mais, que ache válido o registro para esse momento, não como algo que, eita, se não disser agora eu não digo muito a mais, senão iria até na contramão de tudo que a gente conversou. Mas tem algo mais que você queira falar? Eu não falei a palavra, embora eu acho que o conjunto que eu falei aponta para isso, né? Não pode se educar sem amor. Amar o ser humano é isso. Né? Começa por não idealizá-lo. Né? Então, amor não tem nada a ver com paixão. Nada. Certo? Se alguém aí está pensando que tem alguma coisa a ver, não tem nada a ver. Inclusive, a paixão é aquilo que vem da vitalidade, dos conteúdos pulsionais, emocionais, tudo mais. Paixão a gente vai por aí. Né? O amor, portanto, amor, como diz aí, amor é aquilo que não vê a primeira... Não, amor, ele tem raciocínio, tem esclarecimento, né? Ele não é só racional, ele tem elementos certamente suprarracionais, mas não irracionais. Né? Então, assim, quem ama não idealiza, aceita o ser humano como ele é a partir das condições. A realidade é essa aqui. Né? Não vou idealizar, não tem nada maravilhoso aqui, mas tem muita potencialidade boa aqui. Né? Então é como na tradição, né, budista, né, os mestres dizem assim, vê uma lama assim, ótimo, excelente, aqui que vai sair as melhores flores. Né? Às vezes do lixo, das coisas, ali vão surgir coisas boas. Né? Então isso é um pouco a condição que a gente está na humanidade, nós mesmos, né? A partir de nós mesmos. Né? De todas as coisas inadequadas que tem aí, né? Mas aí pode surgir as coisas, isso é amar o ser humano nas pessoas concretas. Também desidealizar a humanidade. Não, onde é que você ama o ser humano? Aquele que aparece na sua frente. A sua turma, aquele tal, pronto. Na concreticidade deles. Se você não amar esses seres humanos concretos que estão aí em carne e osso na sua frente, não adianta fazer discursos grandiloquentes da humanidade em geral, porque não vai rolar. Né? Então comece com esses bem concretos que estão aí. Muito bem, meu amigo. Muito obrigado por sua presença aqui. Obrigado a quem nos ouviu, acompanhou. Alana, Eliezer, mais uma vez. Até a próxima.